Ele se autoproclama Jesus Cristo, mora a 1.300 metros nos rincões da Sibéria. Para uns é um charlatão que engana todos, profana a palavra de Deus e faz parte de uma seita totalitária e destrutiva. Mas para outros é o mestre. Assim é chamado por seus milhares de discípulos que estão convencidos de que realmente seja a reencarnação de Jesus de Nazaré. Chamou a atenção do mundo em documentário em 2016. Atenção, inclusive, daqueles que ficaram pé da vida com o título roubado. Então o senhor acha que o Sergei Torok deve estar confundindo a reencarnação dele com o Messias, no caso, com o Cristo, com Jesus Cristo? Sim, porque... Querendo competir, de repente, com o senhor? De repente, não existe possibilidade de alguém competir comigo. Porque eu sou... Não existe possibilidade de alguém competir comigo. Porque eu sou o ungido. Eu sou o Filho do Homem. A minha história, quem conhecer a minha história completa, desde o meu nascimento e até agora, O isolamento social de 3 meses por causa da Covid-19 trouxe um outro efeito colateral para os casais. É verdade, Carol. Os números mostram que com marido e mulher dentro de casa o dia inteiro, aumentou a quantidade de divórcios no país. Felizes para sempre. Esse é o sonho de todos os casais. Mas para muitos, tarefa impossível quando se tem pela frente uma quarentena. Esta dona de casa, que prefere não se identificar, descobriu isso há 2 meses. O Casa Maior, site de buscas da internet, pesquisas sobre como dar entrada no divórcio cresceram mais de 120% entre abril e maio. Dados de um site especializado apontam que nos últimos 2 meses, as consultas feitas por casais interessados em se divorciar aumentaram mais de 230% em relação ao mesmo período do ano passado. E o número de casamentos que chegaram ao fim saltou 75%. O escalar do conflito na região do Nagorno-Karabakh fez pelo menos 39 mortos, na maioria combatentes separatistas arménios, mas também civis azeris e arménios durante o fim de semana. Mas o balanço pode ser bastante mais grave, já que ambos os lados dizem ter feito baixas pesadas no inimigo. As tensões neste território, palco de uma guerra sangrenta nos anos 90, voltaram a acender-se quando o exército do Azerbaijão atacou posições separatistas com apoio da Turquia. A resposta a uma alegada agressão, Baku acusa a Arménia de estar a atacar a população civil azeri do
Nagorno-Karabakh pertence ao Azerbaijão, mas é de facto administrado pela autoproclamada República Artsakh, declarada pelos separatistas arménios em 91. Estes mais recentes ataques foram condenados por toda a comunidade internacional, à exceção da Turquia, aliada histórica de Baku. Já a Rússia tem mantido uma posição relativamente neutra. De acontecer alguns minutos atrás o maior terremoto já registrado de 2021 até o momento, de 7,9. Esse está sendo considerado o maior até o momento, chegando aí quase 8,0. E esse forte terremoto aconteceu, seu epicentro, né, no oceano, como vocês estão vendo aqui na imagem, próximo aqui da Nova Caledônia. Até o momento, por ser agora recente esse terremoto, não há informação de tsunami. Olha só a planta aqui e a mesa balançando. Quer ver só? A gente tem mais imagens que vão aparecendo aí para você. A gente vai trazendo aqui no Primeiro Jornal um terremoto que aconteceu agora há pouco. Olha a rachadura no meio da rodovia, no meio da pista. E o motorista tá ali se arriscando. Você vê que ele já ligou o pisca-alerta aqui, ó. Tá indo bem devagar e ele vai tentando ir no meio, justamente com medo de que o asfalto acabe cedendo e que ele caia nesse buraco. O Mark Figueiredo, eu trouxe aqui um pouco mais cedo essas imagens e a gente ainda não tinha informações se houve ou não vítimas, porque afinal de contas acabou atingindo 3 grandes cidades, inclusive a capital Buenos Aires, na Argentina. E o Mark me traz a atualização, me traz mais informações desse terremoto agora há pouco na Argentina. Mark. Sim, JP, no horário de Brasília, esse terremoto aconteceu às 11h46 da noite, ou seja, agora há pouco, realmente, de acordo com o governo, ainda não há relatos de nenhuma vítima, felizmente, mas os estragos foram grandes, até porque o epicentro, o epicentro foi a cerca de 20 quilômetros de profundidade e a magnitude de 6,4, ou seja, uma magnitude alta, elevada, que aí acabou causando todos esses estragos, principalmente na região, na província de San Juan, que fica no oeste da Argentina, já na divisa com o Chile que é Ainda no noticiário internacional, na Indonésia, um terremoto de magnitude 6,2 deixou pelo menos 42 mortos e mais de 600 feridos.
Prédios inteiros desabaram e outros ficaram parcialmente destruídos. O epicentro foi na ilha de Sulawesi, a 10 quilômetros de profundidade. Depois, outros tremores secundários atingiram a região. Equipes de resgate se infiltraram em meio aos escombros em busca de possíveis sobreviventes. Um terremoto de magnitude 7.1 atingiu o Japão e foi sentido em Tóquio e Fukushima. Há pelo menos 50 feridos. O terremoto com Antes do coronavírus, a humanidade já enfrentou várias pandemias. A mais recente delas foi do vírus H1N1 há coisa de 10 anos. A última grande pandemia do mundo foi em 2009 com o vírus H1N1, conhecido como gripe suína. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 mil pessoas foram vítimas da doença e 18 mil morreram. A pandemia terminou em agosto de 2010. No século XIV, a falta de saneamento básico e da rotina de higiene nas grandes cidades fez a peste negra tomar a Europa e a Ásia durante mais de 20 anos. A doença transmitida por pulgas de ratos matou 50 milhões de pessoas. Os médicos chegavam a usar máscaras em formato de pinguim para se proteger do cheiro forte do ar. O vírus da varíola, hoje erradicado, atormentou o mundo por mais de 3.000 anos e causou milhões de mortes. Assim como o sarampo, que apesar da vacina disponível, ainda faz vítimas, mesmo agora, em 2020. Já o vírus influenza, o vírus da gripe, foi responsável por 3 grandes pandemias no século XX. Em 1918, o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, quando a gripe espanhola causou o que foi considerado pelos especialistas o maior holocausto médico da história. Com os soldados voltando da guerra, o vírus se espalhou pelo mundo. 100 milhões de pessoas morreram. Em 1957, foi a vez da gripe asiática, que matou 12 milhões de pessoas, e na década de 60, a gripe de Hong Kong, que causou 1 milhão de mortes. Nos últimos 40 anos, o vírus HIV foi o responsável pela pandemia da AIDS, com 25 milhões de vítimas. O coronavírus leva esse nome por ter um formato parecido com o de uma coroa, e é justamente essa estrutura externa que os pesquisadores da Universidade do Texas e dos Institutos Nacionais de Saúde de Maryland decifraram. Na parte de fora do vírus fica uma camada de proteína que adere às células humanas. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco de faltar alimentos por causa da pandemia do coronavírus. A informação é de Renan Porto. A ONU prevê um agravamento da fome no mundo com a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o número de pessoas com pouco acesso à comida pode dobrar em 2020, chegando a 265 milhões. Os especialistas estão preocupados com o fato de que os países com capacidade para doar os recursos aos países mais pobres estão reduzindo os repasses. A estimativa é que sejam necessários mais de 350 milhões de dólares de imediato para lidar com a fome. Ao todo, serão necessários entre 10 e 12 bilhões de dólares para financiar. Mas aumentou o número de pessoas afetadas pela fome no mundo para 108 milhões em 2016. O dado consta em um relatório elaborado pela ONU e pela União Europeia. Esse total representa um aumento de 35% das pessoas que enfrentam insegurança alimentar grave, cujo número era estimado em 80 milhões em 2015. A insegurança alimentar grave é caracterizada pela desnutrição aguda e pela falta de meios para cobrir as necessidades energéticas de maneira regular. O problema pode se agravar ainda mais neste ano, na medida em que a fome ameaça diretamente 4 países: Sudão do Sul, Somália, Iêmen e o Nordeste. Olá, amados irmãos, a paz de Yahshua Mashiach. Tudo bem com vocês, amados irmãos? Sou Eldon Duque. Vim trazer um alerta, para os irmãos, porque Yahshua nos deixou o sinal, Os sinais estão se cumprindo.
sinais que ele deixou lá em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, está cumprindo no nosso tempo, amados irmãos. Precisamos estar vigilantes, porque a qualquer momento estamos saindo dessa terra. E rumores e rumores de guerra está acontecendo aí, amados irmãos. É cumprimento das profecias que Yahushua falou para nós lá atrás lá. Pandemias. O povo não está nem sabendo o que está acontecendo no mundo. Pensa que tudo vai voltar ao normal. Não vai voltar ao normal. Agora é tudo vai piorar. Não tem nada de normal. Precisamos se preparar, porque tudo está acontecendo. Não tem para onde correr. A nossa salvação é Yahweh dos exércitos, nosso Pai. Precisamos voltar para Ele. Ele nos deixou os sinais através de seu filho Yahushua. E tudo está se cumprindo. E poucos querem dar ouvidos, querem ouvir a palavra de Yahweh. E se arrependerão. Muitos se lamentarão por ter rejeitado Yahweh, por ter rejeitado Yahushua, o Mashiach. Foram todos alertados. Todos. Muitos zombaram e zombam de nós que mostramos a verdade. Mas nosso galardão não está aqui na terra, está lá em cima. Sofremos sim, temos que sofrer. Por quê? Porque Yahushua sofreu por nós, amados irmãos. Ele sofreu. Se ele sofreu, todos têm que sofrer. Tá entendendo? Nosso sofrimento não é comparado ao que ele sofreu por nós. Não chega nem um tostão do que ele sofreu por nós. E muitos irmãos reclamam por estar sofrendo por causa do Evangelho. O Evangelho é esse. O Evangelho é esse, sofrer. O maior dentre nós sofreu. Porque nós não temos que sofrer. Nós temos que sofrer, amados irmãos. Precisamos estar vigilantes. A qualquer momento vamos sair dessa terra, amados irmãos. O primeiro arrebatamento vai acontecer. Tudo está indicando para esse ano de 2021. Tudo está indicando, amados irmãos. Então, vigia. Yahushua mandou nós vigiar e orar. Meditar nas escrituras sagradas. E... por quê? Porque a terceira guerra mundial está quase para se estourar aí, amados irmãos. Terceira guerra mundial. E os escolhidos vão sair. Os eleitos, né? O que amadureceram espiritualmente. Os 144 mil de Apocalipse. O filho varão de Apocalipse vai sair da terra, amado. E mantenham-se firmes, amado. Porque a hora de se preparar é agora. Não deixar se abalar por nada. Porque a batalha não está sendo fácil, amados irmãos. E mostra a verdade. Fala para os seus vizinhos, seus pais, o que está acontecendo. Muitos dos nossos os amigos próximos ali não sabem da verdade. Mostrem a verdade a eles. Entra lá no canal Manual de Yahweh no YouTube. Veja lá as verdades. Canal Atalaia de Yahweh. Redenção de Yahushua. E, amados irmãos, queria finalizar esse vídeo com Mateus capítulo 25. As 10 virgens, 5 delas estão prontas para subir e 5 vão ficar na grande tribulação. Tá entendendo, amados irmãos? 5 delas são prudentes, estão levando azeite, estão com o espírito de Yahweh dentro de si, está transbordando. Tá entendendo, amados irmãos? E 5 delas vão ficar na grande tribulação.
a que vai ser levada para o casamento, lá na nova Yahushalã, que vai descer do céu, que ela vai descer do céu, amados irmãos. Tá entendendo? Apocalipse capítulo 21, a nova Yahushalã, ela vai descer do céu. E quem vai ser levado para lá? Os que estiverem prontos, os que tiverem rejeitado essa vida para buscar Yahusha, ser formado por Yahusha. Tá entendendo, amados irmãos? As virgens prudentes são elas que vão ser levadas. Porque elas são virgens prudentes, amados irmãos. E isso se encaixa com Apocalipse capítulo 14. São virgens. Por quê? Porque não se contaminaram com o sistema religioso, amados irmãos. Os irmãos do sistema religioso vão ficar todos na grande tribulação. Todos. Por quê? Porque não tem o entendimento das escrituras. Não tem o entendimento do que está acontecendo. Tá entendendo, amados irmãos? Eles só pensam em dinheiro. Não pensam no próximo. Não amam o próximo. Tá entendendo, amados irmãos? Precisam se arrepender. Yahusha falou. Eles vão chamar quem, Yahusha? Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Por quê? Porque elas se atrasaram. Tá entendendo? Abra-nos a porta. E Yahusha falou, vai falar para elas ali, ó. Em verdade vos digo que nunca vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque Senhor significa Baal. Baal significa Satanás. Tá entendendo? Porque Yahusha vai falar ali para o povo ali que está chamando ele de Senhor. Senhor é uma blasfêmia contra Yahusha, contra Yah. E vão ficar na grande tribulação para amadurecer, porque não buscaram a verdade. Tá entendendo, amados irmãos? Vamos chamar Jesus ali. Jesus significa isto é um porco. Tá entendendo, amados irmãos? Pesquisem o que eu estou falando para o bem de vocês. Tá entendendo? E que vão subir, porque são poucos que vão subir. Não é muito não, amados irmãos. São poucos que estão prontos, que estão se preparando em espírito e em verdade, porque